Vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir Ismael, sentir Ruiz, Eliamar, toda a sala que estuda junto conosco. E vamos, nesse momento, mentalizar uma tarde de estudo com muito amor, com muita paz, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. A Revolução Francesa. Primeiro parágrafo, tudo ok? Uhum. Nada? Segundo parágrafo. Não. A gente consegue compreender o porquê que houve a Revolução Francesa? Boa tarde. O povo estava oprimido, né? Então, mas assim... Dilacerado pelas flagelações e pelos impostos. Então, e aí... Você vê que toda vez que o povo se sente oprimido, que o povo começa a sofrer em relação aos impostos, que o povo começa a ter um nível de sofrimento muito grande, as revoluções se fazem presentes, né? Algo mais aqui? Vamos dizer assim, A guilhotina. Eu tenho mais lá para frente, quando eles perguntam para o mensageiro divino, né, a respeito da guerra, né, desses acontecimentos trágicos. então acho que eu Eles estão tenho antes. enquadrados na lei divina. Tá, eu tenho antes. Então, instala-se em 1795 o diretório que Napoleão Bonaparte faz derrubar em 1799, alvorando-se em primeiro cônsul. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando o ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbons havia perdido. A França, após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável que a conduziria a caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara, mediante golpes de Estado, ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Sob sua direção audaciosa, todas as conquistas militares se empreendem. Por que eu quis pegar essa parte do Napoleão? Napoleão também teria, como qualquer cargo público, foi treinado no plano espiritual para que olhasse esse povo, para que pudesse vir a reencarnar e ajudar os franceses. E aí o que ajudou a nega acontece? dele, né? Então, aí o que acontece? É onde que a gente... Por que eu gosto de frisar? Para que a gente compreenda realmente o nosso livre-arbítrio. Ele pode ter sido treinado no plano espiritual. E aí, quando ele encarnou, ele fez totalmente diferente. E você Ao vê que eles invés de... estavam na mesma sintonia, né, Valéria? Porque a Entendi. França, né, após os desperdícios de força na luta fratricida, ou seja, eles já estavam numa vibração baixa, densa. E aí eles caíram nas mãos do ditador, né, do Napoleão, que eles tinham sido preparados para auxiliar, mas aí eles estavam na mesma sintonia de guerra, de ditador. De comando, Isso. né? De comandar, né? Aquela coisa que, assim, ele veio para juntar.
né? Não para dividir. E ele realmente se colocou o quê? Como o verdadeiro comandante, né? Então, assim, qual é a reflexão, né? Eu vejo muito isso. O plano espiritual está vendo, treinou, mas ele espera que realmente a gente se recorde e faça. Busque a nossa essência. A gente não conseguiu, tá tudo certo. A gente volta, mas assim, a gente vai responder por todas as coisas que nem Napoleão responde, né? É realmente para a gente pensar. Em relação ao mundo, a gente não fala nem do Brasil. O Brasil também está metido, né? Mas em relação ao mundo, você imagina todos esses que comandam as nações. Todos esses vieram, treinaram e aí estão respondendo. Ou vão responder, ou responderão ali, mas vão responder. Por todo o sofrimento, por todas vamos dizer assim, todas as dores, todas as responsabilidades que Todas tem. as atrocidades, né, que fazem com relação ao nosso povo, né? Porque é um descaso. Só fazem para si. Vieram treinados para fazer para o povo o melhor para o nosso país e só fazem para eles mesmos, aquele corporativismo deles, só para eles. Só que aí a gente também pode virar para a gente. Porque a gente consegue falar, ver muito ali, né? A gente também foi treinado para fazer alguma coisa. Então, peraí. Queria saber outro dia. Para fazer alguma coisa. É isso que eu achei injusto a gente não saber. Não é? A gente vai voltar de novo nessa Vamos injustiça. voltar. Nós vamos Ai, voltar Deus. nessa injustiça, Ledia. Justo. A conquista é fazer tudo dentro da lei de Deus, na nossa consciência tranquila, para a gente conseguir, É, porque né? se tiver errado, não está muito. Está E dentro aí, do normal, né? Sim, é. não, e eu acho que Seria o assim, lógico, né? Seria o Né? lógico. é dormir com a consciência limpa mesmo, né? Tá com o coração Tranquilo. calmo, né? Dormir, É. ter o sono dos anjos. Como diz a Mônica, foi na quinta, ela não falou no sábado, estava a Sheliana, né? Na quinta. Não adianta você ir dormir e pensar que você jogou pedra em Cristo. Ela foi falando, né? Todas as coisas dela. Não adianta. Por quê? É, Porque a gente não vai conseguir. Mas, ó, a gente bate muito nos políticos. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode assimilar. E Napoleão Bonaparte é um bom exemplo na Revolução Francesa. A responsabilidade que tinha, como todos eles têm. Agora, a gente também tem diversas responsabilidades. A gente tem a nossa responsabilidade com a gente mesmo, porque a gente tem algo a fazer. E a gente tem a responsabilidade de verificar em quem a gente vai votar. Né? Então, não dá para terceirizar isso. É a nossa responsabilidade. A gente está lá com um tantinho. Coletivamente, a gente responde por isso. Tá? Então, não dá para descer para o play. Não dá para falar assim, não quero descer para o play. Encarnou é assumir as responsabilidades. Mas olha, independentemente do cargo que a pessoa ocupe, não vamos entrar em política, não é essa a questão. Mas independentemente do cargo que você vote, para aquele político que você vote, se quando ele se apresenta para você com as boas intenções, ele chega lá e ele faz totalmente ao contrário, que responsabilidade você tem? Se ele mascarou a coisa, fico eu pensando aqui, eu estou fazendo papel contrário na situação aqui. Para e pensa. Você foi Você iludido pode mesmo. cobrá-lo.
você tem um Pode. direito de De cobrá-lo. cobrá-lo. Você tem um direito de amiga, cobrar. eu Mas posso cobrar, mandar e-mail, ele já está com o poder na mão, ele vai Mas mandar me mas você lascar. está Ele fazendo não a sua quer saber. parte. Mas você está aí fazendo a onde sua que tá? parte. Você está fazendo. Sabe por quê, Solange? Ó, você falou numa parte assim, não vamos discutir política. Mas eu vou te trazer para o lado de uma seara que eu entendo melhor. A gente assume a responsabilidade de ser médio. E essa responsabilidade a gente assume no plano espiritual. E como dirigente de curso de médiuns, eu dirigi mais de 60 pessoas que terminaram o curso comigo. Cadê esses médiuns? Eu tenho uma ali, eu tenho dois ali, tá? Mas cadê o restante? Você entendeu? Não é só a responsabilidade do político. Do político a gente vê. E o restante das responsabilidades? Cadê o trabalho? Eu tenho uma pessoa me chamando, me pedindo ajuda de um nível de desobsessão enorme e eu não tenho médium. Eu não tenho médium. O que eu faço? Você entendeu? Então, assim, a responsabilidade que foi dada para Napoleão Bonaparte é a responsabilidade que é dada para nós. A gente não vai fazer uma revolução, não vai comandar, mas a gente tem um Cada um, cantinho. E cada um cada com o um seu, Tem. cada um, né, com a sua coletividade, na sua escola, no seu, com seus amigos, na cidade que você mora, no seu bairro, tudo isso. E aí você fala assim para uma pessoa que te chama às 10h30 da noite, de segunda-feira, pedindo auxílio, retorna a te chamar, que está pedindo auxílio, e você faz o quê? Me falta. Só vibra. Aí você fala assim, vou vibrar. Só Ela falou vibra, assim, porque você amiga. sozinha. É, Aí ela falou assim, amiga, eu preciso de você. Ali, ó. E você faz o quê? aí você vai Você chorar. entendeu, Vai falar, amigo, Solange? tá entendendo? E aí, assim, é isso que eu falo. A responsabilidade é essa. Cada um de nós temos. A sua. Você entendeu? Cada um de nós temos. De alguma forma. Nós temos que nem ele. Eu Ele acho que escolheu. sempre se apresenta, Tem né? uma Sempre se proporção. apresenta uma situação para a gente poder agir. Eu acho que diariamente, assim, agora que a gente está assim, antes eu não percebia isso, agora eu percebo mais. Cada dia aparece uma situação para que eu possa me colocar na situação de espírita. Como o Sérgio falou outro dia, como consoladora. Sim, eu estou agindo como consoladora. Outro dia também. A mãe do meu tio, a mulher do meu tio perdeu a mãe, ela falou: todo dia eu choro. Eu falei: não chore. Quando você for chorar, você lembre dela que ela vive do outro lado, ore por ela. Eu não consigo, é mais forte que eu, mas você tem que tentar. No final, sabe o que ela falou para mim? Eu vou me esforçar, eu vou parar de chorar, eu vou vibrar por ela. Eu fiquei feliz que eu consegui E aí, plantar assim, dentro do né, Solange? coraçãozinho dela. Ainda dá para dar um livro, né? Como que é? Ó, vou te dar Violetas na Janela, vou te passar o link para tu saber como funcionam as coisas. Quer saber? Mas é verdade, porque às vezes as pessoas não sabem como funciona o plano espiritual e é nessas leituras que elas vão conseguir entender e acalmar, né? Né? Aí, cada dia alguém que passa, cruza o nosso caminho, ou no seu, ou no da Leda, ou cada um de nós, para que a gente possa fazer alguma coisa pelo outro, né? E isso está me trazendo uma certa satisfação em eu poder ajudar aqui um pouquinho, outro pouquinho ali, mas é como se diz, a responsabilidade é de cada um, e a gente agora assumiu esse compromisso e a gente não pode retroceder. Ó, Não existe compromisso. um Oi. trabalho de sexta-feira que vocês estavam participando? A gente faz o trabalho de sexta-feira, mas o trabalho de sexta-feira ainda não está aberto. Não é de Ainda não está desobsessão? aberto para isso. A gente está na fase
de vibrações. A gente trabalha, mas a gente vibra só. A gente não está atuando ainda como desobsessão. A gente ainda não está. Porque todo trabalho para ser implantado, ele demora um tempo. Para ganhar estrutura, para ganhar todo o corpo. Então, a gente está trabalhando sim, mas a gente trabalha com vibração. Aí então, no caso, resta só a casa de pedra, né? Mesmo, para ajudar. Só. Por isso que eu olhei Virgínia. Vamos lá? A gente não pode esquecer de Napoleão Bonaparte, tá? Na hora que a gente tiver tentação, lembra de Napoleão. É. Pra gente não ficar tão tentado. Alguma coisa depois? Eu tenho só a partir do anjo amigo. Não, eu acho um parágrafo antes desse anjo amigo, eu achei muito interessante. Tá, pode ler, Verinha. Se eu conseguir minha voz. Elucidam eles. Ordena o Senhor que espalhemos a sua luz e o seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre e as trombetas da guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Que maravilha ele colocar isso, né? Nossa, dá um ânimo, né? Dá um up, né? É. A Maria Rita ficou com Anjo Amigo. Vá, depois a explicação do Ismael, do Ismael não, do mensageiro, né? É longa, mas ela é muito interessante. Eu marquei também. Você vai ler o Anjo Amigo. Você vai ler o Anjo Amigo, tá? Anjo Amigo interpelou um dos operários da luz naquela augusta assembleia. Estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolam na Terra? Os tribunais se instalam para julgamentos sumários que terminam sempre por sentenças de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós nos mais dolorosos apelos, e enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre, como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. Ele está preocupado se esses acontecimentos, como guerra, revolução, se eles estão enquadrados na lei divina, não é? Então, assim, Ele responde. Sabe o que eu vejo? Que nem assim. Eu sempre faço essa análise, tá, gente? Falo assim, você é cansativo. Eu sempre vejo o passado, você vê que eles escutam as orações das pessoas, né? Eles vão, mas assim, as orações, elas sempre são válidas, sempre é importante, mas eles veem que, assim, essa oração não entra naquele que está combatendo. Não entra. Por que que não entra? Porque ele só tem um ideal, que é o ideal de vencer, de destruir. Então, aquilo que é negativo não tem como entrar aquele positivo, essas orações. Ele está fora de sintonia. Né? Aí as viúvas orando por aqueles que já desencarnaram auxiliam um pouco, mas mesmo assim vai passar pelaquela fase, né?
de se pensar bastante. E eu fico pensando, sinceramente, sabe? Eu fico pensando na guerra da Ucrânia, nas guerras, quantas guerras civis, a do Afeganistão, como que deve ser, né? Todo esse trabalho do plano espiritual, como que deve ser ali, para acalentar aqueles coraçõezinhos que querem ter vida, ter uma vida normal. Outro dia, assim, foi ontem. O Sérgio estava assistindo um documentário sobre a Ucrânia que está passando, acho que na History, acho que era na History. E a Ucrânia era linda, tinha Lindíssima, linda, 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 linda. né? É aquela Destruída. tudo destruído. Aí você fala, mas a gente está falando de 1700, 1800. Não, tudo bem, a gente teve destruição, mas agora também tem. Agora tem. E agora, então, é pior, né? Porque tem mais instrumentos de destruição muito mais poderosos do que tinha em 1700. Hum. Agora, né? Não Ela precisa é ter muito nada. bonita. Eles apertam um botão, pronto, destrói tudo. Mas é destruição, né? E eu fico pensando nesse povo, a sensação, as orações dessas pessoas. Eu fico imaginando. Eu dou uma. Eu fico nessa reflexão. Maria Rita, você quer ler outro parágrafo? Você quer ler, Solange? Não, pode continuar. Então tá. Pode ir lá. Irmãos, explica o mensageiro. O plano divino é o da evolução, e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. Então, essa pobreza moral abrange todos nós, né? Independente do local do planeta que a gente esteja, né? E da época. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Quer dizer, tudo que acontece fora não resolve nada, né? O que resolve é aqui. É a modificação que acontece no íntimo dos homens, no seu mundo interior. Se após os movimentos revolucionários surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, determinismo que absorve todas as ações humanas, para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra. Esse atualmente vem até hoje, né? E vai continuar enquanto a gente tivesse essa belicosidade no coração. Aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre, mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus, e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados, porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. Então, Deus está no comando mesmo, né? É essa a razão
porque mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos valiosos de civilização. Até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas, para que prevaleçam um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo, os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas fratricidas. Mas ai daqueles que fomentarem semelhantes delitos. Para as suas almas, a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subornável dos homens, há um tribunal onde impera a equidade inviolável. A Têmis divina conhece todos os traidores da humanidade, que passam pelo mundo glorificados pela história. A condenação lhes marca a fronte e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas. Caim, Caim, que fizeste dos teus irmãos, maldito? Somente as lágrimas, no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas, lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Dá para parar para pensar e falar em cada sentença, né, dessa mensagem do... Nossa, eu achei muito interessante, muito bom. Traz bastante reflexão, mas assim, é que a gente pode, que a gente já tem condição, é que tudo depende da gente e tudo está dentro do nosso interior. Sim. São as nossas escolhas, né? Qual o lobo que a gente vai alimentar? O lobo bom ou o lobo mau? A gente vai vencer o nosso ego ou a gente vai deixar vir essa luz intensa? Ou ele vai nos comandar? Porque ele já nos comanda há muito tempo. Então, quando a gente fala assim, né, parece que muitas vezes eu falo assim, é como se a gente estivesse filosofando. Não, essa é a nossa realidade, não tem outro caminho. Ou a gente vence a gente mesmo, então a gente vai continuar perdido. Como a gente já está há muito tempo. Vamos ter algo mais nesse capítulo? Não, marquei mais nada. Como, Solange? Eu não marquei mais nada, que eu tinha marcado a Eu Maria também Rita não. Rio. Leu, ela leu. Eu também Então tinha tá. marcado tudo isso. Tá. Então a gente passa para Dom João VI no Brasil, na Isso. quinta-feira, tá bom?